Irmãos, Jesus Cristo é o Senhor. Saúdo-vos na graça e a paz do Senhor, trazendo-lhes neste dia uma nova reflexão, totalmente bíblica, embora não cite muitos versículos, mas é uma reflexão bíblica referida a 3 batalhas ou etapas na batalha espiritual dos crentes, principalmente dirigida a estas 3 batalhas aos verdadeiros evangélicos aqui no Brasil. Vocês que me ouvem e me veem são privilegiados, porque estou falando diretamente e especificamente para os brasileiros. Eu moro aqui e tenho o prazer de ser servo de Deus a favor de todos vocês. E quero trazer uma palavra pura e verdadeira que está totalmente baseada na Bíblia e vem do coração de Deus, para que nós cristãos que nos consideramos evangélicos, e de fato somos evangélicos mesmo, sendo assim, que possamos nos empoderar nesta meditação de hoje, possamos nos empoderar para sermos vencedores e também para sermos exemplos de muita gente que está pelejando equivocadamente. Nós queremos influenciar a todos os brasileiros, não a favor de um homem, não a favor de uma denominação religiosa, não a favor de uma doutrina, não a favor de nada e ninguém, senão simplesmente à luz de Deus, para que a luz de Deus que nos traz a verdade possa nos iluminar e tirar das trevas e nos levar a um caminhar na batalha espiritual de vitória em vitória e nada de derrotas, nada de fazermos algo por nossa conta, na nossa força carnal e humana, senão fazermos esta batalha conforme as regras espirituais do nosso comandante, que é o Senhor Jesus. Portanto, meus queridos, minhas queridas, esta palavra é para você e eu espero que você preste atenção de princípio a fim e não perca nenhum detalhe do que vou mencionar ou dizer ou explicar nesta meditação. Eu chamo batalhas, 3 batalhas ou etapas, dependendo se você conhece de batalha espiritual e já tem alguma experiência. Certamente eu estarei falando de 3 etapas na única batalha do cristão, a batalha genuína do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Mas se você desconhece o que é batalhar juntamente com Cristo e com muitos santos consagrados que estão na frente da batalha espiritual contra o diabo e contra o seu império, então para você pode ser 3 tipos de batalhas diferentes. Você tome como quiser. Você fica à vontade para interpretar conforme seu conhecimento e sua experiência e seu grau de vitória também, porque tem muitos crentes que lutam e lutam, mas não vencem, não avançam. Por quê? Porque estão lutando errado. Você vai ver, vai entender nesta meditação que há muita batalha cristã e, entre aspas, evangélicas, sem embargo, equivocadas. Equivocadas de maneira tal que os cristãos se cansam na batalha, enfermam na batalha e não conseguem vencer, e muitas vezes caem nas ciladas do diabo, são enganados e são debochados pelos demônios. Tudo por causa da falta de discernimento que devemos ter com respeito às batalhas espirituais. Deus tem me ensinado muito nesta área, mas eu me cuido porque eu acredito e vou continuar acreditando toda a minha vida que devemos falar, por dizer assim, uma porcentagem, digamos,
comparativa, mais nada, eu diria, devemos falar 90% de Jesus Cristo, que é o nosso comandante, aquele que saiu vencendo e para vencer, e apenas 10% do inimigo ao qual atacamos com a palavra de Deus. Portanto, o diabo e seu império não ocupam o primeiro lugar no entendimento bíblico que eu tenho e que a Bíblia revela, e eu quero ser fiel diante de vocês, passando exatamente essa porcentagem, por dizer de alguma maneira, de entendimento e revelação de que a batalha que estamos livrando é uma batalha cósmica na qual o nosso comandante é o Senhor Jesus. Portanto, nós não estamos sós. Nós não fracassaremos estando com Jesus e em Jesus. Nunca fracassaremos. Teremos lutas, dificuldades e momentos tristes e preocupantes, mas sempre estaremos vencendo, porque aquele que saiu vencendo e para vencer vive em nós e nós vivemos nele. Portanto, temos tudo para sermos vencedores. Vamos ver então a primeira batalha ou primeira etapa desta batalha, o Evangelho. Queridos, se vocês ou eu não temos a revelação genuína e completa do Evangelho de Jesus Cristo que está na Bíblia, nossas batalhas serão um fracasso na nossa vida espiritual. Teremos muitos fracassos, muitas tristezas e amarguras. Seremos derrotados muitas vezes e o inimigo muitas vezes vai zombar de nós. Por quê? Porque não temos tido a revelação do genuíno e único evangelho que existe no cosmos, que é o evangelho de Jesus Cristo. Não existe, segundo a Bíblia, nenhum segundo evangelho. Não existe um evangelho diferente. Quando Paulo falou a respeito de evangelho diferente no livro de Gálatas, ele de imediato, não que se tenha corrigido, mas sim ampliou a sua visão e disse, não que haja outro evangelho, senão que estão distorcendo o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, com essas palavras de Paulo, fica claro que o Evangelho é único. Não existe outro Evangelho. Existe um único Evangelho. E para quem esqueceu ou não sabe, porque eu já tenho falado sobre isto, o Evangelho quer dizer, traduzido do grego, quer dizer boas notícias. Boas novas, boas notícias. Como poderia ser evangelho, um evangelho, entre aspas, que prega que você tem que fazer um grande esforço para poder desfrutar do evangelho de Jesus Cristo? Isso já não é uma boa nova, uma boa notícia. Que está demandando de você um esforço carnal e humano que talvez você esteja tão enfraquecido, tão debilitado, tão caído, tão perdido, que não tem como fazer esse esforço. Portanto, que todas as pessoas que falam num evangelho desse tipo, que demandam, estabelecem para você uma demanda social, como se acostuma dizer em sociologia. Então, essa demanda social está dizendo, você tem que se arrepender, você tem que mudar nisto, você tem que abandonar tal vício para recém receber a boa notícia. Não, a boa notícia é exatamente o contrário do que estão falando. A boa notícia é que Jesus Cristo é o Evangelho, Ele próprio é o Evangelho e sua mensagem é o Evangelho único. E esse Evangelho único está qualificado principalmente em três conceitos. Livramento, ele livra-nos de perigos e problemas gravíssimos que padeceríamos se não fosse o Evangelho. Também nos perdoa todos os pecados passados, presentes e futuros. E também nos salva eternamente. Minimamente, isso é o Evangelho. O Evangelho não é
promessas de que tudo vai dar certo na sua vida se você fizer algum esforço, se você se arrepender de algo, se você for moralmente superior à maioria das pessoas, ou seja, tem uma moralidade notável, sobressainte, então você merece o evangelho, merece a salvação, merece o perdão. Isso não é evangelho. Então, você precisa ter a revelação do evangelho único que está na Bíblia, e quando você tenha essa revelação do evangelho único, você vai ser um vencedor. E sendo um vencedor, pode vir a batalha que vier da parte do diabo e do império das trevas, que você sempre vai vencer. Porque você está vivendo dentro do vencedor, que é Jesus Cristo, e ele vive dentro de você, e você não está defendendo um evangelho equivocado, baseado na condenação, baseado na justiça do homem, baseado no julgamento dos pecadores. Um pecador julga você e o condena a você e manda você para o inferno se você não fizer aquilo que ele está dizendo. E ele é pecador. Ele, como pecador, que está dizendo que está pregando o evangelho, usa dessas estratégias pecaminosas, manchadas pelo pecado que ele tem na sua vida. Pode acaso ser uma boa notícia para você? Nunca. Nunca será uma boa notícia. Portanto, você precisa conhecer o evangelho de Jesus Cristo único que está na Bíblia. Quando você tem essa revelação, você fica empoderado contra o próprio diabo, contra os demônios e até mesmo contra as pessoas que lhe possam estar perseguindo e fazendo mal. Você tem tal poder na sua vida que você pode avançar com liberdade na sua batalha espiritual contra o inimigo, sabendo que você não vai perder a batalha. Você pode até perder sua vida física, mas isso não significa nada para um vencedor. Por quê? Porque esse vencedor que é você, que sou eu, estamos em Cristo. E Cristo está no Pai. E o Pai está no etéreo, onde ninguém pode chegar, onde Ele tem o seu trono, lá no terceiro céu. Então, estamos absolutamente escondidos em Deus, guardados em Deus. Então, podemos perder nossa vida física, sim, na batalha. Mas isso não vai significar que o inimigo, o diabo, esteja ganhando a batalha na nossa vida. Não, simplesmente a nossa vida humana, que já era limitada, porque é carnal, é material, e que também carrega os males da sociedade mundana, a contaminação do meio ambiente, as enfermidades, os vírus, os pecados, as tentações, tanta coisa que nos leva a enfraquecer fisicamente. Comemos mal, bebemos mal, mais ou menos, enfim. Tem muitos fatores que podem nos levar a perder nosso corpo nesta vida, mas isso não significa para um vencedor que vive em Cristo Jesus uma derrota, senão simplesmente um passar de uma vida temporal e material para uma vida eterna e cheia da graça de Deus, para vivermos alegremente na eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e também com aqueles que já partiram nessa mesma crença da fé no reino de Deus, a fé na vida eterna. A segunda etapa, o tipo de batalha, é contra os apóstatas. Apóstatas, sabe o quê? Até nascem apóstatas. Porque se você conheceu a Cristo numa denominação, numa religião, ou num boteco, ou na rua, num acidente, em algum momento, em alguma situação, você conheceu a Cristo que lhe perdoa, lhe salva, lhe
lhe dá vida abundante para esta terra e também a vida eterna. Você tem a experiência com Cristo, a experiência com o Salvador, a experiência com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas se você não tem a revelação do Evangelho, você vai enveredar para a religiosidade, que é legalismo e moralismo. Você vai enveredar para esse caminho equivocado, porque você já foi salvo, você já recebeu o dom da salvação, e agora vem a religião e lhe engana, e lhe desvia do caminho certo. Então você pode que até nasça apóstata, no sentido de que você conhece a Cristo, conhece a salvação, e que é um nascimento, segundo nascimento, é um nascimento espiritual, mas você de repente já vem com uma bagagem de não acreditar que o Senhor Jesus vai lhe cuidar e lhe guiar, e que a salvação que Ele lhe estaria dando seria uma salvação eterna que você nunca vai perder. Se você já nasce com essas crenças equivocadas e um evangelho equivocado, errado, fora do que está na Bíblia, então você tem toda a possibilidade de transitar toda uma vida cristã na apostasia. E você nem percebe que é apóstata. Você vai para um templo, você congrega aqui ou lá, lê a Bíblia, ora, faz de tudo o que sabe que tem que fazer, mas você está propenso sempre a renegar de Cristo. Se Cristo te dá um auxílio, você aceita que Cristo te salvou e te deu vida eterna. Se Cristo não te salva, você de repente, ou não te livra de um perigo, de repente você já apostata com facilidade. Por quê? Porque você não tem uma estrutura espiritual adequada. Você não está dentro do evangelho verdadeiro e único, senão que você foi mal ensinado. O caminho que lhe ensinaram é um caminho equivocado. Então você pode começar sua vida espiritual, sua vida cristã já como um apóstata, ou talvez no caminho vai apostatar. E de repente você começa a ouvir o mundo, começa a ver o que o mundo ensina. O mundo nega a inerrância das Sagradas Escrituras. O mundo nega a inspiração da Bíblia. O mundo nega a eficácia da cruz de Cristo. O mundo nega a eficácia do derramar do sangue inocente de Jesus. O mundo nega muita coisa. E você, por dar ouvido ao mundo, de repente está apostatando e não percebe. Por quê? Porque você está ouvindo o mundo. Você, em vez de estudar a palavra, em vez de orar, em vez de viver no ambiente do Espírito, você sabe ir para uma igreja, sabe congregar, sabe dar um dízimo, sabe abraçar os irmãos, saudar com a paz do Senhor. Muita coisa, entre aspas, religiosa você aprendeu e está fazendo direitinho tudo. Mas isso não significa que você seja um vencedor. Por quê? Porque você ainda está ouvindo o que a televisão está ensinando, está lendo o que os jornais estão ensinando. E tudo que vem do mundo é mentira. Tudo que vem do mundo é engano. Tudo que vem do mundo é anticristo. Então nós não podemos mamar no mundo, nos alimentar das coisas que o mundo ensina e seguir as receitas do mundo e crer nas dúvidas do mundo, nos questionamentos dos ateus, das pessoas carnais que questionam tudo, questionam a Bíblia, questionam o Espírito Santo, questionam o viver igreja, questionam tudo, até ao próprio Deus. E nós não podemos, uma vez salvos, nos dedicar a nos alimentar no mundo, porque vamos começar a apostatar. E essa apostasia pode ser lenta, vagarosa, gradual, como também violenta e repentina e na sua totalidade. Portanto,
é um campo de batalha para o cristão verdadeiro, para o verdadeiro evangélico. É um campo de batalha. Talvez para o próprio irmão ou irmã que está apostatando, é um campo de batalha que ela tem que saber, essa pessoa tem que saber como lutar para não se deixar enganar com o mundo e com as coisas do mundo. Então, é uma luta para essa irmã e esse irmão, mas também é uma luta ferrenha para aqueles que ensinamos e pregamos o Evangelho único de Jesus Cristo, porque nós topamos com eles que dizem: ah, mas eu já sou salvo e alcança com isto, já tenho tudo. Não tem tudo, não. Você tem a salvação, mas agora tem que alimentar essa salvação, alimentar sua vida espiritual. E se você é salvo, mas come no boteco do mundo e não na vida da igreja, não com a Bíblia frente a você, não com os joelhos no chão, não com uma vida devota e piedosa, então, naturalmente que mesmo salvo, você vai estar desencaminhando-se das coisas de Deus para viver uma vida mundana, vestidos de religiosos. Ou seja, na aparência você vai ser impecável, moralmente correto, judicialmente correto, mas na prática você está sendo derrotado. E nós, verdadeiros evangélicos, sabemos quando um irmão está apostatando. E nos mínimos sinais que eles dão de apostasia, nós, servos de Deus que zelamos pelo evangelho puro e santo e verdadeiro e único, vamos ir atrás desses irmãos. Vamos nos desesperar por fazer alguma coisa por eles, porque não queremos que eles apostatem totalmente. Até que tivessem apostatado um pouquinho, a gente tem esperança de recuperá-lo. Mas e quando ele já está renegando diretamente do Cristo de Deus, da eficácia da cruz, da eficácia do sangue de Jesus, e está crendo em outras coisas, misturando a fé cristã com o esoterismo, misturando com o espiritualismo, misturando com o satanismo, não vai nos preocupar a nós que somos verdadeiros evangélicos? Claro que sim. E hoje no Brasil a maioria está seguindo esse evangelho equivocado e a maioria já é apóstata. Então, a tarefa que temos os verdadeiros evangélicos, que estamos dentro da palavra de Deus, é muito grande, é muito pesada. E nós precisamos ajudar a pessoa. Terceira etapa das batalhas espirituais, ou etapas, como já disse, em batalha espiritual dos verdadeiros evangélicos no Brasil. Deve ser contra os oportunistas. Nós também lutamos contra os oportunistas. Os oportunistas é um coletivo de crentes que estão desigrejados, entre aspas, mas neste caso me é válido o termo, dizer, são desigrejados que estão porque fora das igrejas denominacionalistas ou institucionalizadas, por lei na terra, ou seja, tem o aval do governo, mas nada, não quer dizer que seja igreja, porque para ser igreja temos que ter o aval do cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, e não o aval do governo. Mas tem muitos crentes que se desigrejaram desse tipo de igreja que tem a assinatura e a aprovação do governo, e estão enveredando para o ateísmo, para o satanismo, para o ocultismo, para tantas outras práticas que, na sua busca desesperada, parecem satisfazer sua curiosidade, suas dores. Eles já vêm frustrados dos pastores e das denominações e vêm e começam a praticar de tudo. E nunca falta gente que se levante como líderes para dirigir esses segmentos equivocados, de frustrados, de rebeldes, que não querem obedecer
nenhum tipo de autoridade, se não obedecem à autoridade máxima que é Deus e às autoridades espirituais que são os apóstolos, que são alguns pastores que temos na terra, enfim, se não obedecem à autoridade da Bíblia, vão obedecer à autoridade de uma denominação que é uma associação civil com CNPJ, mais nada? Não tem como. Então, eles saem desse ambiente e começam a viver uma vida perdida. E ali nunca falta líderes oportunistas que vão se apropriar dessas pessoas e querer levar pelos caminhos que eles querem levar, onde eles serão como deuses para eles. Então, também é uma luta que nós, verdadeiros evangélicos, estamos livrando, porque tem muita gente que com a Bíblia na mão e tentando provar pela Bíblia que o caminho deles é o certo, mas não há nenhum caminho certo fora do Evangelho único de Jesus Cristo. Não existe. Eu não posso estabelecer um caminho novo. Ninguém de nós pode fazer isso. Devemos ter temor de Deus e não fazer essas coisas, porque, segundo a Bíblia, teremos duplo castigo de Deus e estaremos fazendo muito mal para a sociedade mundial. Então precisamos vigiar contra os especuladores do Evangelho, os aproveitadores da debilidade e da perdição e da confusão das pessoas, e que estão chamando a milhões para seu rebanho carnal e diabólico, em troca de uma bênção passageira. E que você tem que colocar dinheiro, tem que colocar o seu sacrifício pessoal, tem que assinar alguma coisa que comprometa você, praticamente um pacto com o homem, um pacto com uma fé que não é o Evangelho de Jesus Cristo. E o que acontece? Essas pessoas que são aproveitadoras, são oportunistas, vão lhe desviar ainda mais do caminho do Senhor. Por isso estamos nós, os verdadeiros evangélicos, aqueles que estamos unidos a Cristo de verdade, pelejando para resgatar também aos que estão sendo enganados por líderes religiosos. Para tanto, eu vou falar outro capítulo desta meditação hoje, que parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem sim. Eu vou mostrar para você agora sobre o tema da armadura de Deus, que está em Efésios capítulo 6, alguns mistérios que ninguém revela para você. Hoje você vai ter essa revelação por graça e misericórdia de Deus, que tem depositado em mim esse conhecimento para comunicar-lhes a vocês esta tarde, neste dia, nesta meditação. Aqui temos 3 elementos na armadura que Deus nos dá para vestirmos, para vencer ao inimigo, vencer as trevas, vencer ao diabo, vencer aos especuladores, aos aproveitadores, vencer a quantos queiram abusar de nós e nos desviar do caminho da verdade. Temos 7 ferramentas ou partes da armadura de Deus. 7. A primeira é estar vigiando, para não cairmos nas ciladas do inimigo, ou abrirmos brechas. Essa é a primeira ferramenta que Deus colocou em nós. E essa ferramenta não está na nossa mão, não está nos nossos pés, não está cobrindo o nosso peito, não está como um cinturão nos protegendo por adiante e por atrás. Não. Essa armadura é uma questão de posição. No espanhol, a Bíblia diz acechança. Acechança. Essa palavra tem relação com acecho. Acecho, em português, é ficar à espreita. O inimigo tende ciladas estando à espreita para descobrir as brechas que nós damos. E quando nós damos brecha, ele já está pronto para nos atacar e nos fazer o mal. Isso é o que diz a primeira ferramenta desta armadura de Deus. Devemos estar vigiando e não dar brecha. Muitas vezes
damos brechas. E pensamos que o pecado é pior do que a brecha, mas não. Vamos ver mais no final que o pior de tudo é a brecha e não o pecado. Do versículo, capítulo 6 de Efésios, não? Do versículo 2 ao 4, temos mais 3 ferramentas. A verdade como cinturão, que cobre na frente e atrás também. A justiça como couraça, que cobre nosso peito, o coração. A disposição do Evangelho da Paz como calçados, está nos versículos 14 a 15. A ferramenta número 5 é empunhar o escudo da fé, no versículo 16. E a ferramenta 6 e 7, que são as últimas, eu disse que são 7, é o capacete da salvação e a espada da palavra de Deus, no versículo 17. Se nós vamos para Apocalipse capítulo 2, do 12 em diante, eu faço questão de ler para você. Apocalipse capítulo 2, do 12 em diante, vamos encontrar algo muito interessante. Do 12 até o versículo 15. Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Tendo, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que, semelhantemente, seguem a doutrina dos nicolaítas. O versículo 16 também. Diante do exposto, arrepende-te, caso contrário, logo virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Tremenda palavra. Escute bem agora. Eu falei que é muito mais perigosa uma brecha que damos que o próprio pecado. Sabe por que digo isto? Porque Jesus veio para perdoar os pecados. É a primeira coisa que Jesus fez ao vir à Terra. É o primeiro mistério desvelado, descoberto pela vinda do Messias. O perdão dos pecados dos judeus no seu passado, no seu presente, naqueles dias, e no seu futuro. Também o pecado dos gentios no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. É a primeira coisa que ele fez. Portanto, a questão pecado foi tida prioritariamente como uma necessidade urgente para todo o mundo. Cristo veio para isso. Portanto, o pecado não conta. Ele tem sua importância, tem seu poder, tem sua força, sua maldade, tem tudo isso. Não obstante, não é o pecado o centro da nossa queda e da nossa perversão e de nosso fracasso como cristãos ou como pessoas que buscam a Deus. O pior de tudo são as ciladas, em espanhol, ciladas. São as ciladas. Quando damos brechas. Ali, nessa passagem que eu li, o Senhor diz para essa igreja em Pérgamo
que era uma igreja, por sinal, muito rica, tinha muito dinheiro da época, era multimilionária essa igreja, tinha líderes políticos por todos os lados e tinha líderes religiosos na política. Foi exatamente ao redor do 313 que aparece esta igreja, quando a igreja casa com Constantino e vira a igreja católica. Essa igreja, ela foi enganada porque deu brechas. E quais são as brechas? Essa igreja tinha tanto dinheiro e tanto poder político, tinha tanta liberdade outorgada pelo Constantino, que o inimigo estava à espreita dela para derrubá-la. E o inimigo fez uma coisa interessante. O inimigo, o diabo, o principal inimigo de Deus, o diabo, não é supremo, não é soberano, não é todo-poderoso. Deus é todo-poderoso. Deus está em todos os lugares no mesmo tempo. Mas o diabo não. O diabo não tem como estar em todos os lugares. Ele veio para a terra, e ele busca um lugar onde estabelecer o seu trono. E achou uma igreja que estava abrindo a brecha para ele. Então o diabo disse: eu vou instalar meu trono nesta cidade. E ele instalou seu trono nessa cidade. E o trono de Satanás foi tão violento que os crentes, 99% tinham apostatado. Tudo por causa do dinheiro, da riqueza, do poder político, que facilitava a eles apostatarem. E ficou só um que não apostatou, chamado Antipas, que em grego quer dizer contra tudo. Este irmão Antipas foi o único que ficou sobrevivente, e que o Senhor chama ele de minha testemunha fiel. Foi o único que permaneceu testemunha de Cristo. O resto da igreja sucumbiu diante da oferta da política e do dinheiro, do capital. Então o diabo viu que esse lugar era ótimo para ele ter o seu trono. E instalou ali o seu trono. E Jesus apela a essa igreja, falando para ela de dois tipos de inimigos dele e da igreja. O primeiro tipo é, no versículo 14, a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque, um governo político não cristão, a armar ciladas contra os filhos de Israel. Olha, irmão, parece que este versículo e este parágrafo que eu li está calcando tudo o que aconteceu no Brasil desde o ano passado. Porque realmente o diabo instalou seu trono no Brasil. E o diabo ensinou através de um falso profeta: bote o nome que você quiser, eu não vou apontar pessoas, porque pode até ser um irmão meu, eu tenho que vigiar. Mas alguém como profeta, como Balaão, ensinou ao poder político a enganar e a adulterar e a armar ciladas contra a igreja. A igreja, desde então, desde que os falsos evangélicos foram para a política, a igreja está sendo assediada por ciladas do diabo, que os próprios evangélicos abriram a brecha para que isso aconteça. Está claríssimo neste versículo. É o retrato do que aconteceu no Brasil e ainda está acontecendo. E o outro inimigo que o Senhor está condenando aqui é a doutrina dos nicolaítas, que é a doutrina da superioridade, da hierarquia. Começou
na época, a se dizer, nós somos de Deus, e os outros que pensam diferente são do diabo. A doutrina do nicolaíta, meu irmão, foi instalado no Brasil. Agora bem, o trono de Satanás estava em Pérgamo. O que fez a igreja? Se enrolou na bandeira de Israel e saiu para a rua a dizer, nós defendemos nossa pátria? Não. A igreja saiu para a rua e foi para o governo e disse, nós vamos levar o reino de Deus para vocês, políticos, e ouçam-nos e prestem atenção no evangelho que nós estamos levando. E chegamos lá e o poder político nos empodera com arma de fogo. É isso que estava acontecendo aqui, nesta igreja, nesta cidade. Mas a igreja não fez isso. Não fez. Tanto que os inimigos de Deus mataram a todos. Aliás, se aproveitaram de todos que apostataram e mataram ao único homem que era uma verdadeira testemunha de Cristo. A esse eles mataram. Tinha que morrer. Porque era contrário à política deles, à religiosidade deles. Então mataram. Isso foi o que aconteceu. Então, meus amados, a igreja não pode fazer o que esta igreja não fez. Claro que muitos apostataram, mas quando mataram ao único testemunha fiel, a igreja não saiu para a rua. A igreja não foi para o governo. A igreja não empunhou armas de fogo. A igreja não fez nada disso. Temos o exemplo na Bíblia. Ela não fez isso. Senão que fechou a brecha e adorou a Deus. Buscou a Deus. Ouviu de Deus que coisa estava incomodando a Deus. Se arrependeu e mudou. No versículo 16 diz, se vocês não se arrependerem, se vocês não se arrependerem, no 17, diz 16, virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A espada de Deus não é de arma de fogo, não é um facão, é o falar de Deus pela boca de Deus. Então temos aqui a primeira coisa que o cristão tem que fazer, fechar as brechas. Tem que deixar de ser político. Tem que deixar de ser governante com os políticos ímpios e pagãos. Tem que sair de lá. Tem que se arrependerem. Tem que vir à igreja diante de Cristo e pedir perdão por ter bagunçado o país. Tem que fazerem isso os cristãos. Se são de verdade cristãos de verdade e evangélicos verdadeiros, então que se arrependam. Porque senão Deus vai vir e com a espada de sua boca vai consumir a eles, os falsos evangélicos, e também a esses governos. É o que está na Bíblia. Deus está dizendo claramente isto. Então temos primeiro que fechar as brechas. Temos que descobrir as brechas que nós abrimos e nos arrepender e fechar. E não seguir ampliando brecha, agrandando as brechas, aumentando brecha. Cada dia uma nova perseguição, um novo ataque aos poderes políticos, aos poderes da nação. Cada dia uma calúnia nova, cada dia uma mentira nova. Não, irmãos, esses irmãos precisam se arrepender para que eles não sejam consumidos pela boca de Deus, pela espada da boca de Deus, e o povo pagão também seja livrado do castigo de Deus. Segundo, outra coisa que é muito maior que a verdade como cinturão, que já é uma coisa importante. A maioria dos crentes defendem a verdade e conhecem a verdade. E a maioria dos crentes não andam com mentira. Também a maioria dos crentes conhecem bastante da justiça de Deus. E, portanto, eu diria, andam armados com a couraça da justiça.
Então não há muito problema nessas duas áreas, da verdade como cinturão e a justiça como couraça. Também não há muita dificuldade com respeito à disposição do Evangelho da Paz como calçados, porque muitos, na sua ignorância de que não é o verdadeiro evangelho que eles estão pregando, mesmo assim, eles são evangelizadores devotos, entregados a evangelizar. Tudo torto, tudo mal, mas eles saem para a rua e evangelizam do jeito deles. Eles testemunham para outros, falam da vinda de Cristo, falam do arrependimento, falam da salvação, falam do arrebatamento, falam do reino, enfim, falam de tudo que eles podem, mesmo num evangelho equivocado. Então, aí também não há muito problema. O problema, sabe onde está? Nas brechas, que já vimos que temos que fechar. Agora temos também outro lugar do nosso corpo protegido, que é o escudo da fé. Também nisso os crentes, a maioria dos crentes estão bem protegidos, porque têm fé e vivem, na maioria dos casos, vivem com fé no Senhor Jesus, que vai os livrar. Portanto, em tudo isso, a maioria dos crentes estão livrados do mal. Mas em três partes os cristãos precisam parar para corrigir o seu rumo. Primeiro, fechando as brechas. Segundo, colocando o capacete da salvação. Vocês já são salvos, mas vocês já não têm capacete. Correndo perigo. E ainda correm neste mundo veloz, perigoso, e querem chegar antes que outros e não lembram que estão sem capacete. Os judeus tinham seu capacete, chamado kippah. Segundo um menino de 14 anos com kippah na rua, a quem eu abordei, ele me disse que o significado do kippah está na internet em muitos lugares, mas eu quero contar este caso. Eu pergunto para ele, eu digo para ele que bonito que fica para você isso, que você fica elegante, bonito. Ele agradeceu e eu pergunto, e qual é o significado? Você usa porque quer ou os teus pais te obrigam? E ele me disse, não, meus pais me ensinaram que é símbolo de que nós até aí chegamos. Na parte de cima da nossa cabeça chega o meu eu, chega o meu poder, chega a minha personalidade, chega meu caráter, meu empoderamento, minha capacidade. Daí para cima, corresponde a Deus decidir. Eu chego até ali, onde se eu tenho 1,80 m de altura, minha capacidade é até 1,80 m e não mais. Linda lição, eu gostei quando vi isso que ele falou. Mas então, nós não usamos kippah, mas temos que colocar o capacete. O que quer dizer colocar o capacete aqui, neste contexto? Você já é salvo, você tem certeza da sua salvação. Agora, você tem que comer Cristo todos os dias, se alimentar de Cristo todos os dias, desfrutar Cristo todos os dias. Não se conformar com que é salvo e pronto, já chega. Não, você precisa comer da riqueza de Cristo dia e noite, dia e noite. E outras coisas mais que eu vou dizer bem no finalzinho. E quando você se ocupa de tudo isso, você está segurando um capacete na sua cabeça para não ser atingido pelo diabo. E o terceiro ponto de cuidados que devemos ter é a espada da palavra de Deus. Não é uma espada física, não é uma espada de ferro. Não é uma espada de intelectualidade, de conhecimento, de experiência. Não é uma espada de violência, de crítica, de julgamento, de nada disso. É uma espada de Deus quando a sua boca está destinada e consagrada para falar somente a palavra de Deus. Então aí você está sendo empoderado e usando corretamente a espada que é a palavra de Deus. Finalizo aqui. Precisamos ser pastoreados por aquele pastor
que não tem erro, que é Jesus Cristo. Precisamos levar uma vida de oração. Em vez de assistir à televisão, ler o jornal, assistir vídeos todos os dias, querendo informação e educação teológica e bíblica, ouvindo ao mundo, primeiro, antes que a Bíblia, temos que dedicar tempo para orar, para que não nos surpreenda o inimigo, nós abrindo uma brecha para ele, senão que estejamos vigiantes. Então precisamos orar. Precisamos da palavra de Deus diariamente, não só num devocional de manhã. Precisamos ler a palavra de Deus, mastigar essa palavra de Deus, desfrutar essa palavra de Deus de dia e de noite, a todo tempo e em todo lugar, para podermos ficar a salvo de tudo que já veio para o Brasil e que está para vir também. Também temos que exercitar nosso espírito. Temos que sair das nossas emoções, sair de nossos entendimentos, sair de nossas convicções, sair de nossas razões e de nossos direitos. Não temos mais nenhum direito, somos escravos de Cristo. Não temos mais nenhum conhecimento que valha. Por quê? Porque o conhecimento que tem valor agora na nossa vida é o conhecimento do Espírito Santo em nosso espírito. Uma comunhão íntima com Deus Espírito. E, finalmente, devemos aprender a viver no silêncio, na meditação. Se tudo isso fizermos, estaremos nos equipando ou apertrechando para termos uma batalha espiritual vencedora do inimigo e ajudar a muitos que não sabem como lutar e estão fracassando na vida espiritual, na vida cristã, estão caindo, estão morrendo, estão se desviando da palavra de Deus, estão apostatando e não têm fé, não têm esperança, não têm força e até atraem para si demônios e atraem doença, porque não há ninguém que os instrua. Eu recomendo como o principal instrutor o Espírito Santo e o pastoreio de Jesus, mas também há homens e mulheres que podem lhe ajudar nisto, aqueles que oram todos os dias, meditam todos os dias na palavra de Deus, ruminam a palavra de Deus constantemente e deixam-se transformar por essa palavra. Então nós temos essa autoridade de lhe ajudar, e por isso veio esta meditação, alertar a você que se nesses 3 pontos, o Evangelho, a apostasia e também os especuladores não estivermos vencendo, é porque estamos fora da unção e a graça de Deus. Temos que correr para Deus rapidamente para sermos restaurados nós e empoderados para ajudar a muitos outros que também estão padecendo, igual que você, igual que eu, quando descuidamos estes princípios. Deus abençoe a você, mulher, você, homem de Deus, nesta tarde abençoada. Amém.